Oi, coisa rica! Que alegria estar aqui neste momento com você. Meu coração se enche de gratidão, meu coração se enche de alegria em estar aqui transbordando neste lugar e ter você aqui comigo. Há uma palavra que o Senhor está queimando no meu coração e eu preciso transbordá-la ao seu. Eu estava orando muito ao Senhor sobre estar aqui com vocês de forma mais próxima e o quanto meu coração tem se alegrado por isso. Meu coração se alegra no Senhor em estar aqui com você, coisa rica. Eu estava perguntando ao Senhor, eu entendia que eu precisava estar aqui neste lugar, estar com você. E eu perguntei para o Senhor o que falar, o que transbordar. E o Senhor me deu esse direcionamento, o Senhor me deu essa resposta. E hoje vem a palavra do Senhor, o que é e como ter unção de governo. Afinal, coisa rica nasce desse lugar. Ter uma mentalidade de reinado, uma mentalidade de reino. Coisa rica fala sobre palácio, fala sobre governo, sobre entender quem você é em Cristo. Eu sou uma coisa rica porque o dono do universo mora em mim e nele eu tenho real convicção de que eu estou agindo dentro dos propósitos do Senhor. Isso é ter autoridade, isso é ser coisa rica, ter mentalidade de reinado, ter mentalidade de governo. Mas como ter unção de governo? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 41 e verso 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Nós estamos vendo aqui, eu quero dar um pano de fundo para você do que está acontecendo aqui com José. José está prestes a se tornar governador do Egito. José, ele passou por tantas situações, ele passou por difamação, passou por injustiça, por traição, por abandono. Ele foi condenado injustamente, estava preso. E aqui, nesse momento, nós vamos ver o início de algo que marca a unção de governo sobre a vida dele. Faraó, ele escuta que José pode interpretar sonhos e olha que ele teve 2 sonhos perturbadores e ninguém, os sábios, os magos, ninguém soube interpretar. E ele escuta falar, José sabe interpretar. E nós vamos entender isso. Olha só, quando o faraó chega para José dizendo: você pode interpretar os meus sonhos, você pode interpretar isso para mim, olha só, prestes a ser governador. Olha o que José faz. José responde dizendo: isso não está em mim. Isso não vem de mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. Glória a Deus. Olha só, essa é a chave. Antes de José governar o Egito, José precisou governar a si mesmo. O governo, ele vem exatamente nesse lugar, quando a gente consegue governar o nosso próprio ego, quando a gente entende o nosso lugar em todos os lugares que transitamos. E aqui eu quero transitar com vocês sobre 3 princípios de governo. A primeira coisa é a unção de governo. Ela começa com dependência, não com autossuficiência. Isso é poderoso demais, porque José, ele tinha o dom, ele tinha um propósito, ele tinha experiências sobrenaturais, ele já tinha interpretado sonhos em outras vezes. José, ele tinha experiências sobrenaturais, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, na vida dele. Mas aqui, ele não toma glória para si, ele sabe exatamente o lugar que é dele. Teologicamente, isso revela um princípio. Que princípio é esse? Nós vamos entender. A autoridade legítima, ela nasce de uma submissão legítima. E nós precisamos entender isso. Todos os nossos movimentos precisam estar encharcados disso. Do que, Ruth? Que nós não fazemos nada. Nada vem de nós. Nada nasce do nosso coração. Tudo vem de Deus. Aqui, quando
José, ele declara essa palavra, e no original está trazendo do texto, aponta para Deus como fonte de revelação. José, ele reconhece que a sabedoria pertence ao Senhor, tudo. José não performa, José, ele se posiciona. O problema é que muitas vezes nós estamos agindo ao contrário. Nós precisamos resolver, fazer, nós precisamos trabalhar, nós precisamos servir, nós precisamos fazer tudo. E em tudo nós precisamos ter respostas, porque nós decidimos a todo instante, nós decidimos a toda hora, nós precisamos responder a tudo em todo tempo. E aí está o problema, a unção de governo, ela nasce exatamente de uma submissão, não de uma autossuficiência. Tudo que chega para mim, tudo que chega para o meu coração, tudo aquilo que vem para mim, eu não posso agir de mim mesma. Eu não posso dar resposta de mim mesma, não sou eu. Eu tenho que buscar na fonte da sabedoria, que é Deus. Porque se eu não for buscar, se eu for responder pelas minhas subjetividades, se eu for responder pelas minhas experiências, pelo que eu sei, pelo que eu sou, eu vou falhar. Por isso que eu preciso fazer como José, a unção de governo. O primeiro ponto é esse. Eu preciso ser totalmente dependente do Senhor para todas as respostas que eu preciso dar no meu dia. Porque senão nós vamos falhar. Senão nós vamos exatamente estar neste lugar de autossuficiência. E nós não temos respostas favoráveis. Como José falou para Faraó, somente o Senhor vai te dar a resposta favorável. De mim não tem nada. E isso é forte. Porque se vamos responder de nós mesmos, nós estamos contaminados pelo pecado, pelo orgulho, pelas subjetividades, por tantas coisas que já aconteceram, por experiências que já aconteceram, e muitas vezes vamos dar respostas que não vão ser favoráveis com aquilo que o céu tem de governo na nossa vida. Então, isso traz um equilíbrio. A unção de governo começa aí, desse primeiro ponto. Um equilíbrio. Imagine uma mulher carregando um jarro de água na sua cabeça, ela precisa equilibrar aquilo na sua cabeça, ela não pode derramar aquilo, mas se ela começa a olhar para si mesma, ela começa a olhar muito para si mesma, por aquilo que ela responde, por aquilo que ela faz, ela começa a perder o equilíbrio, e aquilo que está sobre a sua cabeça começa a cair. É exatamente isso, ela perdendo o equilíbrio, ela começa a derramar tudo. Mas se essa mulher, se essa pessoa, ela mantém uma postura firme, centrada no Senhor, tudo que for responder, ela olha para o Senhor, ela pede direcionamento para o Senhor, ela está centrada em Deus, ela carrega o peso, sem perder o equilíbrio, sem perder a sabedoria, sem perder a graça. E é isso mesmo, a unção de governo é equilíbrio entre a autoridade e entre humildade. Pessoas que governam, pessoas que realmente estão neste lugar, não precisam provar nada para ninguém. Essas pessoas sabem de onde vem a resposta. O segundo ponto que nós entendemos aqui sobre a unção de governo, que estava ali sobre José, porque isso tudo acontece antes dele ter um anel de governo no dedo. A segunda coisa é, a unção de governo, ela exige maturidade no processo, no dia a dia, na sua vida diária. José, ele está agindo dessa forma, mas nós vamos entender que ele precisou passar por muita coisa. José, ele passou por rejeição, por traição. José, ele foi esquecido, ele foi preso injustamente, mas quando ele chega diante de Faraó, ele não vai responder com base na sua dor. Ele não vai responder com base nas suas feridas. Ele não vai responder com base naquilo que ele já viveu. Ele vai responder com base no Senhor. Ele vai dizer, isso não vem de mim, isso vem de Deus. Então ali o olhar dele não está para a sua dor. Ele poderia dizer, mas Faraó, você deixou isso acontecer, isso estava acontecendo debaixo do seu nariz e você não fez nada. Não, ele não vai olhar para a sua dor, ele vai olhar para o Senhor, ele vai olhar para o propósito de estar ali. E isso é forte. Aqui nós temos um princípio de quebrantamento formador. Deus se utiliza exatamente dessa ferramenta. O esmeril de Deus são os processos. Os processos vêm para nos amadurecer. É como um esmeril vai nos deixando exatamente da forma que Deus quer que estejamos. Então, nós vamos entender que Deus, ele usa
processos para remover de nós o orgulho e forjar em nós o caráter e trazer em nós essa unção de governo. E isso é poderoso, porque antes de liberar influência, José precisou não olhar para a sua dor, não responder através da sua dor, não olhar com a ótica de suas feridas, mas responder a partir daquilo que Deus tinha, daquilo que Deus era, daquilo que Deus realmente transbordava. O ouro bruto, ele não pode ser usado para uma coroa, ele precisa passar pelo fogo do processo. Agora nós vamos entender que o fogo não destrói o ouro, revela o ouro, revela todo o seu poder, revela tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo, tira as impurezas para revelar toda a sua verdade. Mulher, uma pessoa com unção de governo, não governa movida pelas feridas, mas governa por seus propósitos, os propósitos que Deus já liberou sobre ela. Então, se você ainda reage por dor, se as suas respostas estão embasadas nas suas feridas, Deus está dizendo, ainda está no processo. Mas, se você responde com sabedoria, você está pronta para governar. Quantas vezes eu precisei não olhar para a dor, mas olhar para o propósito? Entender que mesmo ali sendo ferida, mesmo sendo injustiçada, mesmo com tantas coisas acontecendo, eu precisar responder, não com base naquilo que eu estava vivendo, não com base na rejeição que eu vivi, mas com base naquilo que o céu estava liberando. E a terceira e última coisa é, unção de governo libera soluções, não apenas espiritualidade. E isso é forte, porque José não apenas interpretou o sonho de Faraó, José lhe apresentou um plano estratégico. José, ele disse o que fazer durante a fartura e o que fazer também durante a crise. Isso é governo. Não é só falar, Deus falou, Deus mostrou, mas é dizer, Deus falou e aqui está a solução, aqui está a estratégia. A unção na Bíblia, ela não anula a inteligência. Isso é morte. Isso é morte. O espírito que traz a unção é o mesmo espírito que dá estratégia, que dá capacidade, que mostra sabedoria. Uma mulher, ela pode orar por sua casa, ela pode subir monte, descer monte, pode fazer campanha, tudo isso é lícito. Mas se ela não sabe governar a sua casa, se ela não administra, se ela não agenda a sua casa, se ela não organiza finanças, se ela não tem controle financeiro, se ela não coloca limites, ela vive apagando incêndio. E isso não é unção de governo. A unção de governo é espiritualidade na prática, é trazer, Deus falou, mas também Deus deu a estratégia, é ser sensível ao céu e estratégica na terra. Só que nós aí tivemos o diagnóstico e agora eu vou passar o tratamento, né? Nós vemos aí, né, em muitas ministrações, em muitos lugares, muitos diagnósticos, mas pouco tratamento. Ruth, como é que eu posso trazer a unção de governo para o meu dia a dia? Anota aí. A primeira coisa é, comece declarando dependência. Não haja por conta própria. Não haja conforme aquilo que você acha certo. A unção de governo, ela começa com dependência absoluta. Antes de responder qualquer situação, diga para o Senhor, Senhor, me ajuda a responder a isso. Porque a resposta vem de ti, a resposta não está em mim. Porque se eu for dar a resposta em mim, eu vou falhar. Porque em mim mora dor, mora rejeição, mora trauma, mora ferida. Então a resposta não está em você, a resposta sempre vai estar no Senhor. A segunda coisa é, governe suas emoções antes de governar ambientes. O problema é que muitas vezes a gente quer governar ambientes, a gente quer ministrar, a gente quer servir, a gente quer fazer antes de governar nossas emoções. Quer uma dica? Governe primeiro suas emoções antes de governar ambientes. José precisou governar a si mesmo diante de Faraó, diante da prisão, diante da injustiça, diante da traição, antes de tomar posse de um governo no Egito. Então, não responda no impulso, não responda no calor da emoção, não responda, não determine, não declare com base em emoções. Pare, pense, organize seus pensamentos, organize a sua mente, organize o seu coração. A terceira coisa é, seja uma pessoa de solução, seja uma mulher de solução, uma mulher que ela não é termômetro, ela é termostato. O termômetro apenas identifica a crise, né?
Nós vemos aí o filho, quando o nosso filho, eu tenho uma menina de 6 aninhos, então quando ela tá quentinha, eu coloco o termômetro e o termômetro identifica, tá com febre. Mas aí o termômetro não faz nada. Não faz nada. Ele simplesmente identifica a crise, ele identifica o problema. Mas Deus não te chama para ser termômetro, Deus te chama para ser termostato. Termostato em um ambiente que precisa ter a temperatura controlada. Se a temperatura começa a sair do trilho, começa a se movimentar para trazer solução e equilíbrio novamente. Então uma mulher que ela tem unção de governo, ela não é um termômetro, ela é um termostato. Ela não apenas identifica o problema, ela apresenta caminhos, ela apresenta soluções, ela organiza ideias, ela traz direção. E a quarta e última coisa para o seu tratamento, para a unção de governo é: alinhe seu ego diariamente. Precisa entender que quando você começa a trilhar nesse caminho de governo, o seu nível de influência vai aumentar. As pessoas vão olhar e respeitar e vão enxergar essa unção de governo sobre a sua vida. Então vai vir elogios, mas toda vez que alguém te elogiar, toda vez que alguém te colocar lá no pedestal, não aceite pedestais. Porque você não está ali pelo teu próprio conhecimento, por tua própria capacidade. Você está ali porque tudo vem de Deus. Uma frase que meu pai me disse e eu levo para minha vida é: filha, nós nos alegramos. Tudo que acontece, nós nos alegramos. Eu me alegro. Mas a glória é de Deus. Se alegre em tudo, mas devolva a glória a Deus em todo o momento. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma mulher de governo, uma pessoa de governo não é barulhenta. Ela é estável. A unção de governo traz estabilidade. Uma mulher de governo, ela não é impulsiva. Ela é estratégica. Ela não depende de aplauso. Ela depende do céu. É uma mulher que ela é sensível ao céu, mas ela também governa na terra. Fale isso para você. Não está em mim. Isso vem de Deus. E quando você entende isso, a unção de governo começa a vir sobre a sua vida. E Deus começa a te levar em territórios diferentes, como fez com José. Você começa a participar. Você começa a ir para territórios maiores e diferentes. Deus abençoe teu coração. Deus abençoe tua vida. Eu te abençoo com essa unção de governo. Eu te abençoo o teu coração, a tua vida, a tua casa, tuas emoções, a tua alma. Eu libero essa palavra sobre teu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço, Coisa Rica. Um beijo e até mais, Coisa Rica. Beijo!